As exportações de frango e derivados do Brasil estão suspensas para 9 destinos, após a confirmação de gripe aviária em uma granja localizada em Montenegro, Rio Grande do Sul. É um município de pouco mais de 60 mil habitantes, que fica a 60 quilômetros de Porto Alegre. A informação é do Ministério da Agricultura, divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, e nesta lista estão incluídos países que suspenderam as importações e os que tiveram as certificações das exportações interrompidas pelo Brasil, conforme previsto em acordo sanitário. São eles Chile, Argentina, Uruguai, México e Coreia do Sul, que já comunicaram a suspensão das importações do Brasil como um todo, tá? Agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre este episódio do Rio Grande do Sul. Há um outro caso em investigação anunciado hoje em Santa Catarina. Quais são os impactos disso para a comercialização de frango e de ovo no Brasil inteiro e os cuidados com as granjas comerciais? O meu convidado é o secretário de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli, que já está conosco, inclusive, na ponta da linha. Ei, Enio, bom dia para você. Bom dia, Fernanda, bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio CBN Vitória. Prazer falar com vocês. Recentemente o Estado prorrogou, por mais 180 dias as medidas sanitárias envolvendo a gripe aviária. Sim, né? Na verdade, assim, a presença do vírus no Brasil, ela foi detectada aqui no Espírito Santo em 2023, né, em animais silvestres, né? Então, desde 2023, estamos em situação de emergência zoossanitária, né, com relação a esse vírus que é, né, muito nocivo à avicultura. E agora, né, tivemos o episódio lá do Rio Grande do Sul, mas nós já estamos em situação de emergência e, inclusive, tivemos uma reunião do nosso comitê gestor aqui de enfrentamento da gripe aviária, um comitê gestor formado pelo governo do estado, através das secretarias de Agricultura, Meio Ambiente e Saúde, também do Ministério da Agricultura e do setor privado por meio da Associação de Avicultores. Então, nós prorrogamos, né, decidimos no dia 9, antes mesmo do caso do Rio Grande do Sul, a prorrogar por mais 6 meses, tendo em vista que hoje, né, estaria expirando o prazo da última prorrogação. Então, nós já prorrogamos, o governador Renato Casagrande vai hoje, né, assinar o decreto prorrogando por mais 6 meses. Então, assim, nós temos já 2 anos, né, foi em maio de 2023 que surgiu o primeiro caso no Brasil e, infelizmente, agora, né, surgiu em avicultura comercial lá no Rio Grande do Sul. E aí começaram as negociações bilaterais, né? Na verdade, tem outros casos suspeitos, não comprovados ainda, tem em Tocantins, né? Mas possivelmente deve ser descartado, tem Santa Catarina, enfim, né? Mas o Brasil, né, tem um sistema de defesa que é reconhecido mundialmente e, obviamente, tem transparência com o caso, né? Ou seja, a transparência nos faz melhorar as negociações com relação às exportações. Os protocolos são diferentes com os países, né? Tem países, por exemplo, né, que aceitam o que chamamos de princípio da regionalização. O que é isso? O Brasil é um país continental. Então, para a maioria dos países, nós temos o que chamamos de acordo comercial com o princípio da regionalização, onde fica impactado somente, né, num raio de 10 quilômetros aonde ocorreu o foco, onde nós estamos digamos assim, né, liderado pelo Ministério, já lá no Rio Grande do Sul, né, tomando todas as medidas, né, digamos assim, cumprindo o protocolo de isolamento, controle, erradicação, né, e isso está acontecendo. Então fica suspenso dali e o país fica liberado como um todo. Alguns países, por exemplo, como Japão, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Filipinas, né, e muitos outros, já deram ok em relação a essa regionalização, ou seja, não vão aceitar apenas dessa região foco com 10 quilômetros de raio, né? Agora, tem outros países que têm protocolo diferente, por exemplo, China, União Europeia, Argentina, aí já declararam que, né, faz algum embargo, são 60 dias. Mas à medida que a gente vai demonstrando aqui no Brasil, né, que nós somos eficientes em controlar esse foco, né, talvez não fique nem em 60 dias. São negociações bilaterais em conformidade com os diversos tipos de acordo que a gente tem. Mas eu acho que o principal também neste momento, né, é informar a população, não é, que a transmissão para humanos é muito rara, né? Esse vírus
da influenza aviária, a gripe aviária, ele foi detectado há 19 anos, em 2006. Hoje ele está presente em todos os continentes, em quase 70 países. Há essa presença em unidades industriais da avicultura no Brasil. Quer dizer, era o último grande país, digamos, significativo em produção. Olha que o Brasil é o maior produtor e exportador de carne de frango do mundo, né? Era o único país que tinha relevância da avicultura que não tinha a presença em unidades comerciais, né? Então, assim, já se imaginava que algum dia ia entrar. Então, nós tivemos só 800 e poucos casos de transmissão no mundo. Na América, que foi detectada a partir de 2017, nas Américas como um todo, tivemos só 3 casos, né? De infecção com humanos. Então, assim, com humanos normalmente é através de secreções e fezes e de quem manuseia no dia a dia, como tratadores, o próprio granjeiro, veterinários, e não utilizando os equipamentos de proteção individual. Então, assim, com relação ao que há de disponível para os consumidores, carne de frango, né, processada e também ovos, não há qualquer perigo, pode consumir. O grande perigo agora é a questão econômica e social, né? Para se ter uma ideia, a avicultura no Espírito Santo é um setor extremamente dinâmico. O Espírito Santo sempre está aí entre terceiro maior produtor de ovos do Brasil, muito próximo do segundo, né? Produtor de ovos nacional, estado tão pequenininho. Santa Maria, em termos de município, é o que mais produz ovos no Brasil. Aliás, tem até uma curiosidade, né? A nossa avicultura aqui, ela é mais forte na produção de ovos do que na de carne, né? Aqui, todos os dias, são produzidos no Espírito Santo cerca de 19 milhões de ovos. Mais ou menos 14 milhões de ovos de galinha e outros quase 5 milhões de ovos de codorna, que o Espírito Santo é um grande produtor nacional. Para comparar com a população capixaba, são quase 5 ovos por dia para cada habitante do que está nascendo ou que está morrendo, digamos assim. Então é muito forte, né? E outros cerca de quase 250 mil frangos vão para abate, para as unidades frigoríficas, para ser abatido, para virar carne todos os dias, né? É um setor dinâmico, gera uns 20 mil empregos, um faturamento só no valor de ovos de carne acima de 2,5 bilhões de reais, portanto, um importante arranjo produtivo, que também se comunica, né? Toda a questão de produção de material orgânico para hortaliças, para fruticultura, até mesmo para café, né? Devido às camas dos aviários, isso vira, né, fertilizante orgânico para gengibre e tantos outros produtos. Também é um subproduto importante que a avicultura contribui para os demais setores do pujante agronegócio capixaba. Agora, o Espírito Santo, a maior parte da nossa produção de carne e de ovos vai para o mercado nacional, ou seja, menos de 2% dos ovos produzidos aqui são exportados e menos de 3% da carne, né, produzida de frango no Espírito Santo é exportada. Mas nós chegamos aí em 43 países com as exportações ou de ovos ou de carne. Tá, e economicamente falando, a gente vai ter um impacto para aqueles países que definiram, que restringiram tudo do Brasil, eles deixam de comprar os ovos. E aqueles que restringiram a 10 quilômetros... Ovos de carne. De carne, sim. E de ovos, aqueles que é a orientação do Ministério da Agricultura, que é restringir a área afetada a 10 quilômetros, não é isso? Carne e ovos, né? A gente sempre, assim, é o que chamamos, tem um nome, chama princípio da regionalização. É um acordo, digamos assim, que se tem com a maioria dos países, ok? A restrição até conter o foco e a gente não vende, ou eles não importam, né, desses cerca de 10 quilômetros. É isso que Brasília está tentando negociar e muitos países já aceitaram. Entendi. Outros têm protocolos que não seguem a regionalização, conforme eu já falei. China, União Europeia, Argentina e um grupo de outros países. Eles fazem o embargo, não importa nada por 60 dias ou até o momento que a gente conseguir comprovar que conteve esses focos, né? Entendido. São negociações que vão existir, cada caso é um caso. Agora, tendo um episódio desse dentro de um município, como Santa Maria, por exemplo, aqui, e aplicando esse raio de 10 quilômetros, todo município ficaria comprometido, não? Não, sim, porque o raio de 10 quilômetros. Santa Maria, em termos de produção de ovos, produz mais de 90% de ovos. Sim. Só Santa Maria, né? Se eu botar um raio ali no epicentro, enfim,
né? Mas aqui no Espírito Santo, conforme já te falei, como a gente tem um sistema de defesa muito eficiente, né? Liderado pelo IDAF, né, que é uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, nós já estamos há 2 anos, desde maio de 2023, né, orientando os produtores comerciais que seguem medidas rígidas de biossegurança e, obviamente, com um episódio desse acontecendo, né, como aconteceu no Rio Grande do Sul, essas medidas serão redobradas, né? Ou seja, os aviários todos telados para evitar a entrada de aves silvestres que podem ser transmissoras, toda a questão de equipamentos para quem manuseia os aviários, né? De equipamentos de uso individual. Também, né, há uma observação intensa dos veterinários públicos e privados. Nós temos um sistema de defesa que inclui o setor privado, né, de comportamento, de análises, ou seja, né, também os nossos aviários, né, os avicultores, né, estão com um controle muito mais rígido de entrada de pessoas dentro dos aviários, ou seja, somente estritamente necessário, que são, né, os trabalhadores devidamente protegidos, né, toda a questão de higienização, todo esse protocolo já vem sendo adotado aqui no Espírito Santo desde antes de 2023 e foi intensificado a partir de 2023. Nós temos um comitê gestor da gripe aviária do Espírito Santo, formado, né, por órgãos públicos e também por representação dos produtores. Inclusive, amanhã nós teremos às 9 horas, a Secretaria de Agricultura é a coordenadora, nós vamos ter uma reunião do comitê gestor para a gente definir algumas ações para, por exemplo, especialmente agora na questão ambiental, principalmente, né? A gente sabe que há uma proliferação, uma multiplicação, né, do foco desse vírus, né, H5N1, que é o vírus da influenza aviária, né, nessas aves migratórias que saem principalmente da região do Canadá e vão para a Terra do Fogo, lá no extremo sul, né, nas divisas lá entre Argentina e Chile, né? A gente agora vai ver o comportamento dessas aves, intensificar isso, porque tem algumas que ficam e vêm, que param nas nossas ilhas ou não, ou seja, nós vamos definir amanhã de forma colegiada, né, as próximas ações para a gente intensificar aqui nesse período que a gente continua em estado de emergência zoossanitária, protegendo, né, a vida, né, a vida como um todo. Sim. Seja a vida silvestre de animais, a vida dos animais e também protegendo a saúde humana. Enio, se houver um caso de gripe aviária em granja comercial aqui no Espírito Santo, qual é o protocolo do Ministério e da Secretaria? Essas aves todas têm que ser abatidas? Sim, olha só. Primeiro que a gente está tomando todas as medidas protetivas para que isso não aconteça. Ponto. Sim. Agora, se houver um caso, é o mesmo protocolo. Existe um protocolo nacional, né? Nós temos que é coordenado pelo Ministério da Agricultura, né? E esse protocolo é um protocolo, digamos, acordado com os diversos países do mundo, né? Identificado, uma vez identificado o foco, tem todas umas tratativas, né? De isolamento, de controle, de erradicação, de transparência, de responsabilidade. A gente tem que avisar, o Ministério coordena como um todo. Então, isola primeiro nesse raio de 10 quilômetros, até 3 quilômetros. As medidas são muito duras, né, de erradicação de tudo que tiver, e tem outros tipos de medidas. Então, é um protocolo a cumprir exatamente o mesmo, né, que o Ministério de Agricultura está coordenando neste caso que aconteceu em Montenegro, lá no Rio Grande do Sul. Mas nós trabalhamos para que isso não aconteça, porque como é um vírus muito agressivo, em poucas horas ele dizima um plantel de aves, né? A gente tem todos os cuidados necessários. Uma vez identificado, realmente tem que sacrificar todos os animais daquela grande e do entorno também. E aí são medidas, até 3 quilômetros é um tipo de medida, até 10 outro tipo de medida, e isso está sendo feito, por exemplo, né? Lá em Montenegro, Rio Grande do Sul. A gente espera que não aconteça aqui. Nós estamos trabalhando de forma protetiva, né, para que não chegue nos aviários. Entendido. Tomando todos os cuidados, né, isso envolvendo todo o nosso serviço veterinário estadual, toda a nossa defesa do IDAF, dos veterinários do IDAF, com os veterinários que são os responsáveis técnicos, né, dessas granjas, evitando todos os cuidados de acesso às granjas, enfim, todas as questões de biossegurança. Isso, né, a avicultura comercial do Brasil inteiro está fazendo também.
Em virtude aí do anúncio, né, de que há casos de gripe aviária envolvendo granjas comerciais no Brasil, você acha que isso pode se refletir no preço do produto, tanto do frango quanto do ovo? Olha, primeiro que, na verdade, é um caso de um matrizeiro, que a gente fala, uma avicultura só para reprodução de matrizes, que vende ovos, que vão, né, que sai para os estados, inclusive já foram rastreados, foi para, né, uma parte foi para o Paraná, outra parte no próprio Rio Grande do Sul, outra parte em Minas, vão ser incinerados esses ovos, não eram ovos que iam para consumo, eles iam virar, né, pintos e depois aves, ou poedeiras, ou para corte, né? Mas assim, outros casos sobre suspeita que estão aí não foram confirmados. Inclusive do Tocantins há até uma suspeita de que não vai ser confirmada, porque nós estamos falando, né, da alta patogenicidade, né, da alta agressividade do fungo. Mas existe a influência de baixo, existe uma gripe mais forte e uma mais forte. A de baixa patogenicidade, ela não precisa ter esses cuidados, todos rigorosos, né? Bom, então a gente vai avaliar, é muito precoce, né? Para falar desses embargos e como é que eles serão negociados daqui em diante. Eu acredito que nós vamos ter boas negociações dentro desse princípio da regionalização, né? Simplesmente, né, restringir o comércio para fora do país daquele foco, né, identificado como um todo. Esses outros países que declararam, né, a suspensão de importação do nosso país por 60 dias, esperamos nos próximos dias que liberem também, tendo em vista que o nosso sistema nacional, ele é muito eficiente, mas assim, no exagero, que eu creio que não vai acontecer, de pintarem mais focos como um todo, obviamente a gente vai ter restrições e obviamente uma quantidade maior será direcionada para o mercado interno, né? E aí, sendo direcionado para o mercado interno, volto a falar que não há qualquer perigo de contaminação de humanos pelo consumo de carnes devidamente preparadas, né, ou de ovos, passando pelo serviço de inspeção. Nós vamos ter uma oferta maior no estado e no Brasil. Sim. Uma tendência da economia como um todo, inclusive é de preços até, né, sempre quando tem uma oferta maior, né, você ter preços um pouco menores. Mas isso é muito cedo para avaliar. Nós achamos que, como a gente tem um sistema no Brasil muito eficiente, nós vamos controlar logo esse foco, né, que já acontece isso no mundo como um todo, né? Já estão em aviários comerciais em todos os continentes, né, em praticamente todos os países, né, que tem significância na produção. E isso, agora, nós vamos ter que conviver com essas medidas e fazer valer esse princípio, né, de isolamento do foco naqueles 10 quilômetros. Acho que o Brasil vai ter sucesso nessas negociações, né, e o mercado vai se restabelecendo, o mercado internacional, aos poucos, né? E assim, no exagero de a gente ter uma crise, que a gente torce para que isso não aconteça, acho pouco provável também que aconteça. Obviamente, a gente tendo restrição à exportação, principalmente de carne de frango, né, vai ter uma oferta maior no mercado interno no primeiro momento. Sim. São as aves alojadas. E aí deve reduzir o preço. Obviamente, como, né, em média, né, um ciclo são de 42 dias para você, né, do pintinho até o peso de abate, obviamente, depois o setor de produção vai adaptar essa produção ao nível de consumo interno e ao percentual que a gente tem de exportações, tendo em vista alguma restrição. Mas é muito cedo para falar sobre isso. Acredito que o impacto vai ser pequeno neste momento. Nós temos que avaliar e aguardar aí o desenrolar dessas confirmações ou não de outros casos. Tá. Você me disse aí, ao longo da entrevista, que não há risco da população se contaminar com o consumo de ovo e de carne, de frango. A pergunta da ouvinte Paula aqui é para ovos caipiras. Qual é o controle? Não, olha só, ovos caipiras também, né? Assim, o que acontece? O normal da transmissão para os humanos, sempre a transmissão para humanos, quando acontece, e é raro, é por secreções, lembra que é uma gripe? Pegar secreções do animal, né, de narinas, enfim, é o contato com secreções ou fezes, e isso acontece no manuseio lá da granja. Então, portanto, normalmente são com os tratadores, os criadores e veterinários. Quando tem um produto já no mercado como um todo, e tomando sempre os cuidados com os alimentos, né, ele já vem, não tem esse contato,
Então, por isso que é muito raro. Ah, mas fala assim tecnicamente, né? A incubação, que é o ciclo, cerca de 10 dias, né? Entendi. Pode ficar ele ali, né? Assim, tem muito estudo sobre isso. Mas assim, você comprando uma carne, comprando um ovo caipira e tomando os cuidados, cozinhando ou fritando e tal, né? Sempre higienizando, lavando os alimentos, que é normal para qualquer alimento, né? O risco de contaminação é praticamente inexistente. Obrigada, Enio. Até uma Ok, próxima. um abraço. Qualquer coisa, nós estamos aqui para maiores Combinado. informações. Muito obrigada. Um abraço.